Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre autoinspeção e como essa atividade nos auxilia na melhoria contínua das nossas empresas. Então, para começar, a gente vai começar conversando sobre melhoria contínua. O que seria melhoria contínua, então? Um conjunto de atividades que visa obter resultados cada vez melhores nos produtos, processos e serviços da empresa. Existem várias ferramentas que a gente pode usar para nos auxiliar com a melhoria contínua. E a principal delas, a mais utilizada e que eu particularmente mais gosto, é o PDCA. O que seria o PDCA? Vocês estão vendo aí no slide que significa prometa, depois corra atrás. Não, é mentira. PDCA significa Plan, Do, Check, Act, né? Que em português seria planejar, executar, checar e agir. Então, como que funciona cada etapa do PDCA, né? Na etapa de planejar, a gente precisa primeiro entender qual a nossa situação atual e qual a nossa situação desejada. E aí a gente planeja qual vai ser o caminho que vai nos levar da situação atual, ou ponto A, para a situação desejada, ou ponto B. Então esse caminho é o planejamento. Aí na sequência nós temos a etapa do, que é a etapa executar, né? Nessa etapa, a gente executa o planejamento, incluindo os treinamentos necessários, e a gente procura executar exatamente conforme foi planejado. Além disso, a gente observa, faz as devidas medições e coleta os dados que são gerados durante a execução. Depois disso, nós vamos para a etapa check, que é a etapa de checagem, né? O que a gente vai fazer nessa etapa? Analisar os dados que foram coletados na etapa anterior e comparar com o que foi planejado, verificando a existência de desvios. Então, basicamente, o que vai acontecer nessa etapa? Lembra que lá no planejamento a gente tinha o ponto A, que é a situação atual, o ponto B, que é a situação desejada, e o plano, que era o caminho? Então agora, na etapa de checagem, a gente vai ver se a gente chegou ao ponto B, se a gente conseguiu. Né? Pode ser que a gente tenha conseguido, é o que a gente espera, pode ser que a gente tenha chegado quase ali, pode ser que a gente tenha até passado e pode ser que tenha acontecido algo completamente diferente e a gente não tenha chegado no ponto que a gente desejava. Na sequência, depois que a gente fez essa checagem, a gente vai para a etapa ACT, que significa agir, que é o momento em que a gente vai tomar uma decisão. Ou seja, se a gente chegou no ponto B, que é o ponto que a gente queria, o que a gente vai fazer? Padronizar, né? Porque o nosso objetivo foi atingido. Agora, se a gente não chegou ao nosso objetivo, a gente vai ajustar. No momento em que a gente ajusta e decide o que fazer na sequência, é o momento em que a gente roda novamente o PDCA. Então a gente planeja de novo a rota, que vai nos levar ao ponto B, que é onde a gente quer, executa, checa e toma de novo a decisão. E por que isso nos ajuda com a melhoria contínua, então? Porque mesmo que a gente chegue no ponto B, que é onde a gente queria, a hora que a gente chegar lá, alcançou a meta, dobra a meta, né? A hora que a gente chega no ponto B, a gente decide o que eu quero fazer agora, qual que é a próxima etapa de melhoria que eu vou implantar. E aí a gente roda o PDCA de novo, sem fim. Bom, então resumindo, né? Na etapa de planejamento, a gente define a situação atual, que é o ponto A, a situação desejada, que é o ponto B, e faz o plano que vai nos levar do ponto A para o ponto B. Na etapa de execução, a gente executa o plano. Na etapa de checagem, a gente verifica, cheguei no ponto B, que era onde eu queria, e na etapa de agir, a gente decide se eu cheguei no ponto B, eu padronizo ou eu implanto uma melhoria, e se eu não cheguei, eu ajusto o meu plano. E daí eu rodo o PDCA de novo, ok? A gente tem alguns gatilhos que nos levam para a melhoria contínua. Esses gatilhos são principalmente a necessidade ou a iniciativa. A necessidade é quando a gente detecta problemas, quando a gente detecta falhas ali, especialmente eu estou falando aqui do sistema da qualidade, né? Então especialmente falhas no nosso sistema da qualidade. E a iniciativa a gente faz através da avaliação contínua dos processos e buscando tornar ainda melhor o que já era bom. Com isso, gradativamente os processos se tornam mais ágeis, os problemas diminuem e a gente consegue direcionar a nossa energia e o nosso foco para o que traz mais resultado para o negócio.
Bom, agora que eu já fiz assim um overview bem rápido, bem resumido de melhoria contínua, vamos entrar então no assunto de auditoria, porque a autoinspeção, que é o assunto do nosso vídeo, é sinônimo de auditoria interna. A gente vai ver mais adiante isso, tá? Então, a auditoria, qual que é a definição de auditoria? De acordo com a ISO 19011 de 2018, que é uma ISO que trata especificamente de auditoria, a definição é processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, vocês perceberam que nessa definição a gente encontra dois conceitos que são evidência objetiva e critérios de auditoria, que a gente precisa entender também o que significam para a gente entender como funciona uma auditoria, como a gente deve fazer, tá? Então, evidência objetiva, o que é? Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa. A partir da evidência objetiva, a gente tem as evidências de auditoria. O que é uma evidência de auditoria? Pode ser um registro, apresentação de fatos ou outras informações pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis. Anteriormente eu já tinha falado de critérios de auditoria e que a gente precisava ver também o que é isso, né? Critérios de auditoria, o que são? Conjunto de requisitos usados como uma referência com a qual a evidência objetiva é comparada. Então, continuando, o que a gente tem? Evidência objetiva nos leva a ter evidências de auditoria. Aí a gente compara essas evidências de auditoria com os critérios de auditoria. No momento que a gente faz isso, o que resulta? Constatações de auditoria, né? São vários termozinhos aí que a gente precisa ir entendendo para entender o processo como um todo. Então, o que seriam as constatações de auditoria? Resultados da avaliação da evidência de auditoria coletada comparada com os critérios de auditoria. Então, nada mais é do que a comparação, tá? Da evidência de auditoria que a gente coletou a partir da evidência objetiva com o critério de auditoria. Bom, do outro lado, a gente tem o cliente da auditoria. Quem é o cliente da auditoria? É a pessoa ou empresa que requisitou que a auditoria fosse realizada. Esse cliente, ele tem objetivos de auditoria, que são o que se espera avaliar ou concluir a partir da execução da auditoria. Por outro lado, a gente também tem a conclusão da auditoria. Vou ler a definição de conclusão da auditoria. Resultado de uma auditoria após levar em consideração os objetivos de auditoria e todas as constatações de auditoria. Ficou confuso, não ficou? Mas a partir do momento que a gente vê assim, exposto, então a gente tinha o objetivo de auditoria e tinha as constatações de auditoria. Quando a gente compara os dois, aí sim a gente tem a conclusão da auditoria. Ué, como assim? Na execução da auditoria eu tive as constatações, certo? Que eu tinha explicado anteriormente como a gente chega nelas. Cheguei nelas, comparo com os objetivos. Aí eu tenho uma conclusão. No caso específico da autoinspeção, que é o que a gente está falando, o objetivo da autoinspeção é verificar se a empresa está atendendo adequadamente e de forma robusta a norma de boas práticas de fabricação, né? Então esse é o objetivo. A partir das constatações de auditoria, eu vou conseguir verificar se esse objetivo foi atingido ou não, ou seja, se a empresa está ou não atendendo de forma robusta as normas de boas práticas de fabricação, e essa é a minha conclusão. Então, eu tenho algumas conclusões possíveis. Se a empresa está atendendo de forma robusta, se ela não está atendendo de forma robusta, ou se ela está atendendo parcialmente, que é a maioria dos casos, acho que todas as auditorias que eu já fiz até hoje, a conclusão era atendendo parcialmente, porque sempre tem alguma coisa que possa melhorar, né? Aquela velha frase, nada é tão bom que não possa melhorar. Bom, então quando a gente dá uma olhada no ciclo completo, é isso aqui que a gente tem. A evidência de auditoria, aliás, a evidência objetiva nos dá uma evidência de auditoria. Comparamos essa evidência com critérios de auditoria, temos as constatações de auditoria. Do outro lado temos o cliente de auditoria com seus objetivos, a gente compara os objetivos com as constatações e chegamos à conclusão da auditoria. Uma coisa que eu não falei é que o cliente de auditoria, no caso da autoinspeção, que é o assunto de hoje, é a própria empresa. Agora a gente vai ver os tipos de auditoria que tem.
A gente pode dividir as auditorias em dois tipos principais, em dois grandes grupos, que seriam auditorias internas e auditorias externas. Do lado das auditorias internas, a gente tem, que também pode ser chamado de auditoria de primeira parte, que é sinônimo de autoinspeção, que é o assunto da aula de hoje, né? Então, assim, as normas ISO normalmente utilizam o termo auditoria interna. A Anvisa normalmente utiliza o termo autoinspeção, só que tem algumas exceções, porque a Anvisa às vezes fala auditoria interna também, então são sinônimos, tá? Já do lado das auditorias externas, nós temos dois tipos, que são as auditorias de segunda parte e as auditorias de terceira parte. Qual que é a diferença entre elas? As auditorias de segunda parte têm como cliente de auditoria, ou seja, a pessoa que requisitou a auditoria, uma parte interessada. Então, normalmente, um cliente daquela empresa que está sendo auditada. Essa também pode ser chamada auditoria para qualificação de fornecedor, ou certificação de fornecedor, ou homologação de fornecedor, tá? São todos sinônimos. Já a auditoria de terceira parte, ela é feita, o cliente da auditoria é uma organização independente. Então, são auditorias normalmente de certificação, feitas por empresas certificadoras, ou as auditorias feitas por órgãos regulamentares. Então, a famosa inspeção da Anvisa, né, dentro desse contexto aqui, da forma como eu estou explicando, ela é uma auditoria de terceira parte, tá? Uma auditoria externa de terceira parte. E já que a gente está falando de auditoria interna ou autoinspeção, vamos ver como seria o fluxograma de uma auditoria, tá? A gente tem o início, uma preparação, a execução, um relatório, a conclusão e um acompanhamento. O que seria cada uma dessas etapas? O início consiste num contato inicial do auditor ou do auditor líder, caso seja uma equipe de auditoria. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a equipe de auditoria mais à frente, tá? Com o auditado, com a empresa que vai receber essa auditoria. Então, no caso da autoinspeção, como é algo ali na própria empresa, é comunicar à empresa que a autoinspeção vai começar. Lembrando que a autoinspeção tem que ser realizada anualmente, essa é uma obrigatoriedade imposta pela Anvisa. Então, a empresa, todo mundo já sabe que tem, né? Todo ano tem a autoinspeção, mas a gente comunica que vai começar. Depois nós temos a preparação, a etapa de preparação. O que a gente faz nessa etapa? A gente faz uma análise crítica documental primeiro, elabora um plano de auditoria, divide as tarefas caso tenha uma equipe de auditoria. Quando é uma empresa muito pequena, que é um auditor só, aí não precisa dividir as tarefas, né? Um exército de um homem só faz a auditoria sozinho. E prepara documentos de trabalho, então checklists e tudo que ele for precisar para executar a auditoria. Já na etapa de execução, a gente tem primeiro uma reunião de abertura, que a gente explica, apresenta a agenda da auditoria. Depois é feita uma análise da documentação, uma análise mais aprofundada. A análise que eu falei anteriormente era mais no sentido de ver quais são os documentos para poder planejar a auditoria. Já na etapa de execução, a gente está realmente analisando esses documentos, ou seja, confrontando eles com os critérios de auditoria que eu falei lá atrás, né? Que daí no caso da autoinspeção, esses critérios são a norma de boas práticas de fabricação da Anvisa aplicável à sua empresa e os critérios da própria empresa, seu manual de boas práticas de fabricação, seus procedimentos, tá? Então a gente vai checar tudo isso e ver se está tudo bem amarradinho. Aí a gente vai ter a coleta de informações, né, com as nossas constatações de auditoria, as conclusões que a gente chega a respeito disso e, por fim, uma reunião de encerramento. Então, lembrando que a gente tem que analisar a documentação da empresa, ver se ela está condizente com a norma de boas práticas de fabricação e depois analisar os documentos gerados pela própria empresa. Por quê? Na documentação da qualidade, né, no manual, nos POPs, eu brinco que o POP é uma promessa, eu falo sempre assim, o POP é uma promessa, não prometo que você não pode cumprir. Então, no primeiro momento, você vai ver se essa promessa está de acordo com o que a Anvisa exige. Depois você vai ver se a empresa está cumprindo as próprias promessas, tá? Tem esses dois momentos. E aí o tour
tour também, que no tour é o momento em que a gente vai ver a estrutura física da empresa, né? Todas as áreas, todas as salas, todos os equipamentos, os materiais, as devidas identificações. Bom, terminamos a auditoria, o que a gente tem que fazer na sequência? Elaborar um relatório. Então essa etapa tem duas subetapas, que são a elaboração do relatório e a distribuição. Depois de elaborado, a gente distribui esse relatório para os setores envolvidos, tá? Normalmente para o responsável pelos setores envolvidos, para que eles avaliem o relatório e elaborem planos de ação, se for o caso, para as não conformidades ou oportunidades de melhoria que tenham sido encontradas. Por fim, a gente tem o acompanhamento. O que é o acompanhamento? É acompanhar a execução desse plano de ação, porque a auditoria é uma foto, não adianta só você ter a foto se você não for corrigir o que não está bom. Então você corrige através da execução do plano de ação e tem que ter alguém monitorando, porque se não tiver ninguém monitorando, esse plano de ação vai ser engavetado, porque a gente sabe que na prática a gente acaba sendo engolido pela rotina e algumas ações de melhoria podem acabar ficando engavetadas, né? E por último, a verificação da eficácia dessas ações, que é a gente vê se as ações de fato corrigiram os problemas que elas visavam corrigir, ou foram implantadas as melhorias, a gente chegou aos resultados almejados com a implantação dessas ações de melhoria. Agora a gente vai ver quem são as pessoas envolvidas na execução da auditoria, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o tamanho da equipe de auditoria tem que ser proporcional ao volume de trabalho. Ou seja, numa empresa bem pequena, a auditoria pode ser feita por uma pessoa só. Já numa empresa grande, é necessário que tenha uma equipe de auditoria para poder dividir os trabalhos. Lembrando que, nesse caso da auditoria feita por uma pessoa só, tem um detalhe que a gente precisa se atentar. Uma mesma pessoa não pode auditar o próprio trabalho. Então, por exemplo, eu não posso auditar um trabalho que eu mesma fiz. Então, nesse caso de ser uma pessoa só, tem que ser uma pessoa externa, né? Ou uma pessoa de um setor que não vai ser auditado. Se não, se você quiser todas as pessoas internas, todos os funcionários da empresa, aí precisa ter pelo menos 2. Então, geralmente, nessas empresas menores em que a auditoria é feita por uma pessoa só, quem faz essa auditoria é o responsável pela qualidade. Então ele audita todos os setores, só que aí tem uma outra pessoa que precisa ser treinada em auditoria para auditar o setor de qualidade, certo? Uma frase que é importante a gente lembrar é a seguinte: não é necessário que cada auditor da equipe tenha a mesma competência. Entretanto, a competência global da equipe de auditoria precisa ser suficiente para atingir os objetivos de auditoria. É aquela analogia com o time de futebol, né? Nenhum time ganha campeonato se tiver só atacantes ou se tiver só zagueiros. A gente precisa de habilidades diferentes compondo a equipe para chegar ao nosso objetivo. E quais são os papéis que a gente tem dentro dos participantes de uma auditoria? A gente tem o auditor, que é a pessoa que realiza a auditoria. Aí a gente tem a equipe de auditoria, que é um ou mais auditores que realizam a auditoria, apoiados, se necessário, por especialistas. Então a gente tem também o papel do especialista. Quem é o especialista? É uma pessoa que provê conhecimento ou experiência específicos para a equipe de auditoria, mas ele não é auditor. Um jeito bem fácil da gente entender quem é o especialista é o seguinte: imagina uma auditoria internacional. A gente vai fazer uma auditoria lá em Dubai. Vamos fazer uma auditoria lá em Dubai? A gente vai precisar, claro, de um intérprete, né? De um tradutor. Essa pessoa não precisa nem entender do assunto, ele só precisa ser intérprete. Então ele é um especialista que está ali fornecendo um conhecimento específico, mas ele não está fazendo auditoria, tá? Além disso, nós temos a figura do observador. O observador é uma pessoa que acompanha a equipe de auditoria, mas não audita. Vou dar um exemplo de observador que já aconteceu numa auditoria que eu participei. Uma vez eu recebi uma auditoria da Anvisa, né, federal, Anvisa de Brasília, veio auditar a empresa que eu trabalhava. Aí, a fiscal, uma das fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, que sempre fazia auditoria na empresa, veio junto e participou como observadora. Um outro exemplo bem comum é numa auditoria de qualificação de fornecedor, em que
o cliente contrata uma consultoria, por exemplo, a Melhore, então o cliente contrata a Melhore para fazer auditoria em um fornecedor. A Melhore vai lá fazer uma auditoria, mas um representante do cliente vai junto para atuar como observador. Então isso também é bem comum. E por último, nós temos o papel do guia. Quem é o guia? O guia é a pessoa indicada pelo auditado para apoiar a equipe de auditoria. Então é uma pessoa lá da empresa que vai receber a auditoria, que vai nos acompanhar e conduzir a auditoria pela empresa. Vamos ver agora quais são as habilidades comuns que toda equipe de auditores precisa ter. Então, o primeiro ponto é ter ética, isso é óbvio e autoexplicativo, né? A gente não precisa nem comentar. Uma outra questão, considerar ideias e pontos de vista alternativos. Então, assim, o auditor, ele não pode ser bitolado e achar que só o que ele conhece está certo, né? Tem uma outra frase que eu sempre falo, vocês estão percebendo que eu sou muito frasista, que é o seguinte: existe mais de um jeito certo de fazer a coisa certa. Então a gente tem que estar aberto a conhecer e entender como o auditado faz determinada atividade, reconhecer se ela atende ou não os critérios de auditoria e se atende, resolvido, mesmo que seja completamente diferente do que a gente já viu ou da forma como a gente trabalha. Além disso, o auditor precisa ter tato para lidar com pessoas, ser observador, ser capaz de entender situações e adaptar-se. O auditor também precisa ter persistência, usar raciocínio lógico em suas análises, ter autoconfiança, agir com firmeza. Firmeza não é grosseria, então agir com firmeza, mas com respeito sempre. Estar aberto a melhorias também, não pode ter o rei na barriga, né? Todo mundo pode melhorar, por mais experiente que o auditor seja, todo mundo sempre pode melhorar. E ser colaborativo, interagindo com os demais membros e também com o auditado, e agir de acordo com os princípios de auditoria. Quais seriam os princípios de auditoria? Vou ler para vocês. Integridade, apresentação justa, cuidado profissional, confidencialidade e independência, abordagem baseada em evidências e abordagem baseada em riscos. Tá? Essa abordagem baseada em riscos é uma novidade da ISO versão 2018, na versão 2015 não tinha esse item. Então, explicando um pouquinho cada um deles, né? Integridade. Integridade envolve honestidade, responsabilidade, agir conforme os requisitos legais e imparcialidade. A imparcialidade tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente, da pessoa não auditar o próprio setor. E não auditar também o setor do marido, da esposa, do irmão. É importante que o auditor seja realmente imparcial. Já a apresentação justa, ela tem a ver com veracidade, exatidão, transparência, objetividade e clareza. O cuidado profissional diz respeito ao auditor estar ciente da importância daquele trabalho que ele está realizando e fazer jus à confiança que foi depositada nele, fazendo sempre julgamentos ponderados, tá? Por mais que às vezes o auditor se depare com uma situação que parece absurda, que parece que dá vontade de sair correndo, não, tem que ter equilíbrio emocional nessa hora e fazer os julgamentos de forma ponderada. Confidencialidade e independência, então está relacionado a discrição, imparcialidade e ser livre de tendências. Tá? Então, o que você verificou na auditoria vai ficar na auditoria, você não vai sair falando na mesa de bar, tá? Durante uma auditoria, muitas vezes a gente tem contato com informações sigilosas das empresas e até com não conformidades que podem ser mais leves ou podem ser mais graves. Então, a auditoria sempre envolve sigilo. Quando é feito por uma empresa externa, sempre tem um documento de confidencialidade, né? Um acordo de confidencialidade que a gente assina para assegurar que nada do que for observado ali durante a auditoria vai ser revelado. A abordagem baseada em evidências está relacionada à racionalidade, evidências sempre verificáveis, então se alguém quiser conferir, checar o que foi visto na auditoria, isso tem que ser possível, e o uso de amostragem apropriada. Já a abordagem baseada em riscos
ela está relacionada ao foco nos assuntos que são significativos. Significativos para quem? Para o cliente de auditoria e significativos também para o alcance do objetivo da auditoria. Tá? Então a gente não precisa se apegar a detalhes que não tenham a ver com o objetivo do que a gente está fazendo ali. Por fim, vamos falar da conduta. Primeiro, a conduta da equipe de auditoria. A equipe de auditoria tem que utilizar os EPIs específicos da área auditada, né, sempre que aplicável. EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, se a gente está entrando numa área que precisa utilizar touca, óculos, algum sapato específico, o auditor ele não é diferente, ele tem que utilizar também esses EPIs, tá? Não perturbar ou interferir no trabalho que está sendo realizado na área, então o objetivo da auditoria nunca é atrapalhar o que está acontecendo ali. Tratar com confidencialidade os documentos considerados sigilosos, já falei sobre isso anteriormente. Não desorganizar, por favor, não desorganizar a área auditada, tá? Tem auditoria que depois que acaba parece que passou um tsunami pela empresa, não seja esse auditor. E devolver todos os documentos utilizados. Já a conduta dos auditados, né, especialmente dos guias. Primeiro, bem óbvio, conhecer e entender as normas e requisitos referentes ao seu setor ou à sua atividade. Isso não está relacionado nem só à auditoria, mas ao seu trabalho, né, como um todo. Outro ponto, disponibilizar todos os recursos necessários para assegurar o bom andamento do trabalho. E dar suporte aos auditores, respondendo suas dúvidas de acordo com a realidade executada na rotina. O que isso quer dizer? Por mais que a gente saiba a teoria, se na prática é realizado de um jeito diferente, a gente tem que responder a pergunta do auditor do jeito como é executado na prática. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que um dos objetivos da autoinspeção é a melhoria contínua? Se a gente não aproveitar essa oportunidade que a gente tem, que é a autoinspeção, para entender os pontos de melhoria, a autoinspeção não vai cumprir o seu objetivo. Então essa é a hora de falar como as coisas realmente acontecem, porque se tiver algo que não está de acordo, é o momento que a gente tem, é a oportunidade que a gente tem para corrigir isso. Beleza? Agora que a gente já falou sobre melhoria contínua e já falou também sobre autoinspeção, vamos juntar as duas coisas. Vamos ver como elas se relacionam e como a autoinspeção contribui para a melhoria contínua. Então, lembrando lá do ciclo PDCA, né? A gente tem a etapa planejar, a etapa executar, a etapa checar e a etapa agir. As constatações de auditoria que eu falei lá no começo, elas estão relacionadas à etapa checar. Então é com as constatações de auditoria que eu vejo se os objetivos foram atingidos, os objetivos do sistema da qualidade, né, que é o que a gente avalia na autoinspeção. A conclusão da auditoria, que é o que me diz se foi atingido ou não, aquilo que eu falei antes, se cumpre as normas de boas práticas de fabricação, se não cumpre ou se cumpre parcialmente, isso vai me dizer se eu tenho que manter, se eu tenho que padronizar ou se eu tenho que ajustar a rota, ajustar o meu planejamento. Então é a etapa A etapa ACT. E o plano de ação, que resulta da autoinspeção, é a etapa pleno de novo, né? Então é quando a gente vai rodar de novo o ciclo PDCA. Com isso a gente percebe o quê? Que a autoinspeção ela é uma fonte de aprendizado, ela permite a avaliação geral da qualidade e das boas práticas de fabricação na empresa, ela serve como preparação para auditorias externas, então é melhor a gente detectar internamente as nossas fragilidades e corrigir antes de receber uma auditoria externa do que ir direto para a auditoria externa, né, e ser pego de surpresa muitas vezes. E o principal benefício da autoinspeção, que é a melhoria contínua, né? O que ela permite também, a autoinspeção? Avaliar o sistema de gestão da qualidade e boas práticas de fabricação e a sua evolução, analisar os processos e a forma como esses processos são executados, propor ajustes para ganhar eficiência, levantar as necessidades e as oportunidades de melhoria, auxiliar na tomada de decisão, demonstrar conformidade ou compliance, que é uma palavrinha que está muito mais na moda hoje em dia, monitorar a execução dos planos de ação, acompanhar o tratamento de não conformidades
e propor mudanças para adequação aos requisitos e aos objetivos da qualidade da empresa. Lembrando que as normas e os objetivos da empresa eles são muito dinâmicos, né? Então toda vez que tem uma mudança numa norma ou nos objetivos da empresa, o sistema da qualidade tem que acompanhar e a auditoria ou a autoinspeção é o que nos ajuda a manter tudo rodando juntinho como deve ser. Então, com esse ciclo que está aqui na tela, a gente percebe o quê? Que após a conclusão de uma auditoria, a gente elabora um plano de gestão, executa ao longo do ano e tal. No ano seguinte, a gente tem uma nova auditoria e nesse momento a gente vai poder verificar a eficácia das ações que foram realizadas por causa da auditoria anterior, né? Verificou isso, a gente vai chegar em constatações de auditoria, que a gente vai comparar com objetivos da auditoria. Isso vai nos levar a uma nova conclusão, a um novo plano de ação e assim sucessivamente a gente vai girando esse ciclo e ele vai levando a nossa empresa a melhorar cada vez mais. Por fim, eu quero trazer algumas dicas para vocês que vão fazer aí a autoinspeção ou a auditoria interna na sua empresa. Primeiro, para que o objetivo maior da autoinspeção, que é a melhoria contínua, seja atingido, é importante que todo o processo de auditoria tenha um clima positivo e não punitivo, tá? A gente tem que lembrar que toda não conformidade é uma oportunidade de melhoria. Então, a gente tem que manter o nosso auditado entusiasmado a executar as ações de melhoria e melhorar cada vez mais e que ele não tema as próximas inspeções, né? Se a auditoria tiver um clima punitivo, se depois da auditoria o que a gente tiver for demissões, por exemplo, ou advertências, pode ter certeza que na próxima auditoria vai ter um monte de gente mentindo e fingindo que está tudo bem. Então é fundamental que a auditoria tenha um clima positivo e não punitivo, tá? E que para que isso gere transparência nas auditorias subsequentes e a gente consiga atingir o nosso objetivo. Para finalizar, vou finalizar com uma frase do Aristóteles que diz: "Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito." Deixe seu like se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixa nos comentários os próximos temas que você quer ver e a gente se vê na próxima aula.